Pessoal, bom dia. Estamos aí na sexta-feira, dando continuidade às aulas do terceiro bimestre. Hoje com correções, né, do livro de atividades e também continuando falando um pouquinho da região Nordeste. Hoje é agropecuária nordestina. Assunto aí bem tranquilo, bem simples. Então vamos lá, né? Vamos começar aí a pegar no batente. Pessoal, primeiro tenho em mãos, né, o livro de atividades, para que a gente possa fazer a correção, vocês acompanhando aí, vendo o que acertou, o que errou, corrigindo, tá bom? Pessoal, primeira questão, né, escreva o nome das capitais dos estados no mapa. Então aqui, ó, Maranhão, capital São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador, beleza? Então daí o mapa mostrando a região Nordeste, lembrando que é a região que abriga a maior quantidade de estados no Brasil, tá bom? Continuando, né, letra A não é necessário, letra B, pessoal. Com auxílio de um atlas e conferindo as informações a seguir, identifique os principais rios nordestinos e escreva aí de acordo com o que é pedido, né? Rios que atravessam de sul para o norte o estado do Maranhão. Então são esses rios aqui: Pindaré, Grajaú e Itapecuru. Na maior parte do seu curso define o limite entre Maranhão e o Piauí. É o rio Parnaíba. O mais extenso é atravessar a região Nordeste, passa pela Bahia, traça o limite entre o estado de Pernambuco e por fim entre Alagoas e Sergipe, desembocando no Oceano Atlântico. É o rio São Francisco. Bahia de todo... não, tá certo, né? Desemboca no centro do litoral baiano, ao sul da Baía de Todos os Santos. É o rio de Contas. Proveniente do semiárido norte de Minas Gerais. Desemboca no litoral sul da Bahia. É o Jequitinhonha. Então tá aí os rios nordestinos. Aqui você iria, né, através da imagem, caracterizar essa imagem de acordo com as sub-regiões. Que sub-região é essa? É o meio norte, né? Você vê aí as palmeiras, né? As palmáceas, que é aí de Babaçu, que fica justamente na Mata dos Cocais. Então você consegue identificar pela imagem. E essa aqui não tem nem como errar, né? O sertão, né? O vaqueiro, com as plantas aqui xerófitas, né? Cactáceas. Então não tinha mistério nessa questão. Observe a imagem a seguir, né? A obra apresentada é um exemplo do artesanato e do folclore do agreste pernambucano. Faça uma pesquisa para responder as questões. Letra A. Quem é o artesão responsável por essa obra aí? É o mestre Vitalino, muito conhecido em nossa região. E por último, que matéria-prima ele utilizava para confeccionar suas obras? A argila. Então a argila, pessoal, é a matéria-prima utilizada para esses bonecos, essas obras de arte e artesanato. Finalizamos a correção. Parabéns para você que fez, para você que acertou, tá bom? Só quem não está de parabéns é quem não está fazendo as atividades. Então quem não está fazendo, conclui de fazer, volte a fazer, que é de extrema importância essa realização de atividades. Pessoal, indústria agropecuária, né? A agricultura, pessoal, sempre esteve presente no perfil econômico da região Nordeste, sempre, desde o período colonial, principalmente, né, com relação a cana-de-açúcar. Destaquei aqui, cultivo de cana-de-açúcar. Também, mas teve o algodão, teve uma certa importância, a pecuária no interior nordestino. Então é importante reforçar que as condições de semiaridez do sertão impuseram grandes dificuldades para a expansão geográfica. Então não expandiu mais as questões agrícolas na região Nordeste justamente pela questão climática. O sertão é complicado você expandir a agricultura em áreas, né, sertanejas.
Então isso aí acabou dificultando um pouquinho a expansão geográfica, né, espacial da agricultura na região Nordeste. Com o perfil da agricultura e da pecuária é marcadamente influenciada pelas características do solo e do clima, o desenvolvimento dessas atividades apresenta particularidades, ou seja, as regiões mais próximas ao litoral, onde chove mais, onde apresenta o clima mais quente, apresenta maior desenvolvimento de cultivos agrícolas voltados para a exportação, tá certo? Então são monoculturas, como destaquei aqui. Na zona da mata, que é a parte litoral da região Nordeste, lá vai predominar, né, cultivos agrícolas voltados para a exportação, tá certo? Principalmente monoculturas. O que é isso? Culturas únicas, produzidas em grandes fazendas. Essas regiões são chamadas de zona da mata açucareira e zona da mata cacaueira. A zona da mata cacaueira localiza-se na Bahia e tem a principal função aí a produção de cacau. A zona da mata açucareira está do Rio Grande do Norte até a Bahia e concentra aí principalmente a atividade de cana-de-açúcar, como o próprio nome já diz. Então a gente pode dividir aí a zona da mata dentro da questão agrícola em duas. A zona da mata cacaueira, na Bahia, e a zona da mata açucareira, que vai do Rio Grande do Norte até a Bahia. E essa região ela é favorecida pelo clima tropical litorâneo úmido, tá bom? Que aí tem uma boa fertilidade e o solo massapê, né? Tá aqui, é um tipo de solo bastante argiloso. É um solo muito bom aí para a produção agrícola. Os principais estados produtores de cana-de-açúcar são Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Bahia. O Nordeste também, como eu falei anteriormente, se destaca pela produção de algodão. E temos também no Nordeste, né, cultivos de subsistência. Isso não são aqueles cultivos voltados para exportação. É aquela agricultura chamada de agricultura familiar. Né? Aquela agricultura que é focada para a produção de produtos para o próprio consumo ou os excedentes ali, os que sobram, uma comercialização interna ali na própria região. Beleza? Então, a agricultura de subsistência ocorre muito com pequenos produtores na região Nordeste. Em contrapartida, pessoal, na Bahia, por toda a extensão do Vale do Rio São Francisco e do Vale do Açu, né, o desenvolvimento da agricultura irrigada é muito produtiva, geralmente praticada em grandes propriedades. E aí tem visto um exemplo claro, é um exemplo próximo da gente, né, que fica no nosso estado, em Pernambuco, o exemplo de Petrolina, pessoal. Petrolina, até um tempo atrás, algumas décadas atrás, não tinha essa produção que tem hoje. Né? E é graças ao processo de irrigação. Né? Tecnologias avançadas, né? Irrigando aquela área ali, adubos químicos. Então fez com que Petrolina fosse hoje, uma das principais localidades com grande potencial de exportação. Então essa produção em Petrolina hoje é voltada para exportação. De quê? De frutas. Então, o Petrolina tem produzido muitas frutas. Estava conversando ontem, inclusive, com um candidato a prefeito de Garanhuns, e ele, conversando conosco, ele falou que esteve em Barcelona, eu me lembrei agora, de acordo com a aula, né? Esteve em Barcelona, e em Barcelona ele foi lanchar em uma lanchonete, e se alegrou muito quando viu lá em uma lanchonete, lá frutas, ele estava lá, frutas produzidas em Petrolina, Pernambuco. Olha que coisa, né? Então ele se alegrou muito por ver, né, não é a sua terra, né, mas é em Pernambuco, ele não nasceu em Petrolina, mas ele por ver, né, nosso estado sendo representado fora do país, né, então ele ficou muito feliz por ter visto aquilo. Então, nos vales, a irrigação favoreceu o cultivo de frutas, voltadas também para exportação. Então, nosso exemplo aqui, como eu falei, é o exemplo de Petrolina. Pessoal, mudando um pouquinho da agricultura, mas também algo que envolve o setor primário, o setor rural, tem a pecuária nordestina, né? Se destaca aí por diversos rebanhos. Olha aqui, principais rebanhos do Nordeste, isso em 2016. Vamos analisar esse gráfico aqui. Caprinos, né? Os bodes, as cabras. Tá aí, ó, Bahia,
é o primeiro lugar, tá certo? Aí nós temos em segundo lugar, isso no Nordeste, né? Pernambuco, na criação de caprinos, e o Piauí com terceiro lugar. Os ovinos, né, ovelhas, Bahia, primeiro lugar novamente Bahia, Pernambuco fica em terceiro, né? E o Ceará fica em quarto lugar. E por último, temos aqui os bubalinos, búfalos. Aqui já não é apenas no Nordeste, né? Você pode ver que a classificação ultrapassa o número aí do Nordeste. Em primeiro lugar, o Maranhão, na criação de bubalinos. Décimo lugar, né, de todos os estados do Brasil, a Bahia. Em 14º lugar, Pernambuco. Então, esse aí é o destaque aí para a pecuária nordestina. Continuando, no Nordeste, pessoal, o brasileiro é palco de grandes contradições, ligadas principalmente às desigualdades. É uma região muito desigual. Você não pode comparar e dizer que é igual a região Zona da Mata com o sertão. O nível de desenvolvimento, tecnologia, as condições climáticas, os polos industriais são totalmente diferentes. Então é comum esses aspectos desiguais nas paisagens, na organização social, geográfica, serem expressos na cultura dos sertanejos, principalmente em poemas e canções. A gente vê muito poemas, livros, canções retratando, né, a história do povo nordestino e principalmente retratando o sertão nordestino. Então, por exemplo, o poema Morte e Vida Severina, escrito por João Cabral de Melo em 1950, aborda a jornada de Severino. A gente vai ler um pouquinho um trecho desse poema aí, Morte e Vida Severina. Tá certo? Vamos lá. Como está em aula remota, eu vou fazer a leitura completa aqui, tá bom? Acompanhe comigo. Morte e Vida Severina. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho é que não falta, a quem sabe trabalhar. O que fazia o compadre na sua terra por lá? Pois fui sempre lavrador, lavrador de terra-mar. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia por lá? Conheço todas as roças que neste chão pode dar, o algodão, a mamona, a pitá, o milho e o caroá. Esses roçados o banco já não quer financiar, mas diga-me, retirante, o que mais fazia por lá? Sei também tratar de gado, entre urtigas pastorear, gado de comer do chão ou de comer ramas no ar. Com a vinda das usinas, há poucos engenhos já, nada mais o retirante aprendeu a fazer lá? Ali ninguém aprendeu outro ofício, ou aprenderá, mas o sol de sol a sol, bem se aprende a suportar. Mas isso então será tudo que sabe trabalhar? Vamos, diga, retirante, outras coisas saberá. Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? Comer quando havia o quê, e havendo ou não, trabalhar. Então, pessoal, a gente vai discutir esse texto aqui no Zoom, tá certo? Hoje, pelo Zoom, a gente vai discutir esse texto. Tem novidades que eu vou mostrar a vocês. Eu não vou comentar mais aqui para a gente discutir isso pelo Zoom. Muito bacana esse poema, que reflete a história de fato que os sertanejos viveram. Eu não posso dizer que vivem ainda hoje, porque houve muitos avanços com relação a 1950, né, no sertão nordestino. Mas viviam e alguns ainda vivem. É o sofrimento do povo sertanejo. E aí, pessoal, novidades. Vamos lá. Primeira coisa, a atividade, né, vai ser a página 6 do livro de atividades para casa. O prazo, como sempre, até domingo. E qual é a novidade, professor? Tira dúvidas, mas hora do desafio. A hora do desafio estará dentro do Tira Dúvidas. Então, para participar e ter um ponto extra, tem que participar do Tira Dúvidas. Tá certo? Que o desafio vai estar lá. Tá certo? Qual o horário? Hoje, às 11h30, estarei esperando vocês para o Tira Dúvidas, tá bom? Então lá, vocês vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, de debater um pouquinho sobre a aula e também de aprofundar o vosso conhecimento e ganhar ponto extra através da hora do desafio. Então eu espero vocês. Até mais tarde. Tchau, tchau.